Então nós estamos prosseguindo no estudo da obra Deus e o Universo, de Ubaldi. Estamos no 5º capítulo. Nós vamos devagar, mas lá vamos. O 5º capítulo se intitula Origem e Fim do Mal e da Dor. Então neste capítulo, esse capítulo suscita uma interrogação muito importante que nós transportamos ao longo da história do pensamento humano. O homem sempre que aprendeu a pensar, ele interroga vários dos mistérios que o envolvem. E um deles é este: de onde vem o mal? Por que o mal existe? Né? Enfim, por que nós temos essa tendência em nós de praticarmos a maldade? E além do mal, por que a dor também existe, está incorporada às nossas vidas? Então a origem do bem e do mal é um questionamento muito importante, pertinente ao nosso crescimento espiritual. É também um questionamento não só religioso, mas também filosófico e por que não dizer científico, não é? A ciência também tem a nos contribuir e ela haverá de penetrar neste tema também, né? Porque que existem esses fatores que consideramos impróprios e negativos para a nossa felicidade. Então o mal, nós definimos o mal como aquela capacidade que tem os seres vivos de infligirem dores e prejuízos aos demais, não só ao semelhante, mas aos demais seres vivos, porque nós exercemos maldades com os nossos irmãos, mas também com os animais, né? E também com a vida em geral, né? Nós podemos infligir danos ao nosso derredor de diversas maneiras, e a um dano infligido ao outro nós chamamos isso de mal, né? Por que existe o mal? De onde que vem o mal? O lobo é mau? Das nossas historinhas infantis, né? Ele é mau por própria natureza, ele é mau porque ele foi criado assim por Deus, ele é mau porque ele obedece apenas aos instintos que o movem, né? Mas desde as nossas histórias infantis, né, nós nos deparamos com este grande tema que percorre a história humana, o bem e o mal. Esse tema está em todas as nossas histórias, os enredos, os romances, os filmes, não é? E é um tema que nos emociona desde criança, quando nós vemos o bem superando o mal, o bem vencendo o mal, o bem destruindo o mal, não é assim? Isso nos agrada porque a ninguém apraz a maldade. Então é pertinente nós questionarmos, né? De onde que vem essa maldade? O lobo é mau? Os porquinhos são os bonzinhos? Né? São devorados e atacados pelo lobo mau? Então a dor e o mal são inerentes à natureza, são criações do homem, independem da vontade de Deus, poderiam não existir, seria possível um regime de vida onde não houvesse nem a dor nem o mal? Nós não conhecemos, mas seria possível existir? Então esse questionamento é muito antigo. Nós trouxemos aqui para vocês o filósofo Epicuro, que nasceu na cidade de Samos, na Grécia, no século III a.C., e ele já interrogava, no sentido filosófico e religioso, o porquê da existência do mal. Ele dizia assim: Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então é malévolo. É capaz e deseja? Então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Então por que lhe chamamos de Deus? Ou seja, se nós atribuímos a Deus todos os atributos e virtudes possíveis da positividade, né?
as virtudes do amor, do bem, da sabedoria, da inteligência, da misericórdia ao infinito, nós não podemos supor que o mal advenha de Deus. Mas se o mal existe, Deus é conivente com ele, será que Deus não se importa com que ele exista? Ou ele é incapaz de impedir com que ele exista na criação? Então, muitos decorrentes desse questionamento preferem acreditar que Deus não existe. Porque se Deus existisse e ele fosse de fato o amor infinito, ele não permitiria a existência do mal. Ele é de que época, gente? Século III a.C. Essa é uma verdadeira aporia, você não acha? Isso é sem saída, né? Essa é uma verdadeira aporia. Aporia é uma palavra grega interessante, significa sem poros, né? Ou seja, você é colocado diante de uma verdade que você não consegue decifrá-la adequadamente. Você se vê em apuros, né? Tem mais, doutor Jesus, definição de Deus, a causa primeira de todas as coisas. Então, do mal e do bem também, do mal também. E mesmo que seja uma opção secundária do ser, a causa primeira suscita ao ser imperfeito e mentalmente incapaz de compreender tão profundas questões, como que se permitiu a criatura se degenerar, né? Então, para o cidadão que realmente pergunta e é muito exigente e incapaz de compreender, né, os últimos fins da criação, sim, é a aporia. Isso é uma aporia socrática, né? Você fica sem saída, você está diante de uma verdade que você não pode explicá-la, né? Doutor Jesus, me desculpa mais uma coisa. No livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, na página 204, ainda tem uma questão que nos complica mais ainda nesse quesito aí. É que o Balde, nas suas mentalizações a respeito da criação, ele diz lá que efetivamente nenhuma criação teria acontecido, nem no sistema, nem no antissistema. Porque filhos de Deus eternos também que somos, essencialmente não houve criação. Então aí você se pergunta, se éramos eternos também, é mais difícil compreender a existência do mal. É complicado isso, né? Muito. Nós não podemos entrar nessas minúcias ainda não, né? Mas para a concepção judaico-cristã e a visão cristã clássica que vai perdurar durante a maior parte da nossa humanidade, né? Vai formar a nossa humanidade ocidental, a origem do mal é imputada ao ato do primeiro casal, né? Adão e Eva desobedecem a Deus, provam do fruto do bem e do mal, cometem então o primeiro ato de maldade, a partir do qual então o pecado será incorporado na raça humana, né? Então isso é muito claro para a visão cristã, visão fundamentalista cristã, que demarca o nascimento do mal com a primeira desobediência do homem. Até então a vida, tal qual concebida por Deus, não admitia o mal, porque na concepção simplória, né, do cristianismo primitivo, a terra havia sido criada como um paraíso, onde os animais viviam em harmonia. O homem não experimentava nenhuma dor, nenhuma necessidade, não se sentia acossado, não era medroso, não temia a natureza era benigna, né? Esse é o conceito de paraíso que nós trazemos da tradição cristã. E este era o mundo que Deus havia criado no início, digamos assim, segundo a concepção cristã. Um mundo onde não existia o bem. Mas, no centro do paraíso havia a árvore do bem e do mal. Ou seja, havia uma possibilidade. O mal era um potencial possível de realizar-se. Ou seja, né? Existia um fio desencapado. Tinha uma possibilidade. Existia a árvore do bem e do mal, mas Deus avisara a criatura, né? No dia que dessa fruta comeres, morrerás, né? Algo importante irá acontecer, né?
é o fruto do dualismo, né? Onde você tem uma possibilidade de viver em anteposições. Então, esta queda de Adão e Eva, ela demarca o primeiro ato de maldade e também o nascimento da dor. A partir daí, a dor é incorporada em Adão e Eva e nos seus descendentes, né? Eva passa a parir com dor, o homem tem que comer com o suor do seu rosto, eles vão conhecer a morte e a enfermidade, né? E vão viver num universo em conflito, numa natureza agressiva, onde eles têm que se valerem, né, de muitos recursos para não sofrerem. Eles serão ameaçados pela própria natureza, pelos animais que se tornam agressivos, né? Tá certo? Então a natureza passa a não ser mais aquela mãe dadivosa que só oferece bondade aos seus filhos. A própria natureza vai se tornar agressiva. Então, na concepção cristã, esta é a origem do mal e da dor, né? E nós convivíamos com esta teoria durante largos milênios, aceitando-a como natural, porque nós enxergamos a nossa realidade como pertinente ao mal e à dor. O mal e a dor está disseminado ao nosso redor, não só nas sociedades humanas, nos comportamentos humanos, mas na própria natureza selvagem, né? Nos animais que se entreatacam, se entredevoram e vivem num regime de aparentes maldades e dores. Não é assim? Santo Agostinho, no século IV da era cristã, um dos mais famosos pensadores do cristianismo, né? Ele deixa aí no seu trabalho, um trabalho feito em forma de diálogos, né? Uma informação também que não pode ser questionada. Se sabes ou acreditas que Deus é bom e não nos é permitido pensar de outro modo, Deus não pode praticar o mal. Então, segundo Santo Agostinho, o mal jamais advém de Deus. Umas 2, 3 semanas atrás, vocês leram isso na capa da Veja, não foi? Foi? Você lembra do capa da Veja? Aquele menininho que foi encontrado morto na praia, né? Tem essa frase do Santo Agostinho: Deus não é o autor do mal. O mal advém de outra origem, né? Quem pode criar alguma coisa nesse universo a não ser Deus? A criatura, né? Não tem outra opção, né? O Filho de Deus, né? Então o mal ou vem de Deus ou vem dos filhos de Deus. Se não vem de Deus, só pode advir dos filhos de Deus, né? Então essa ideia de Santo Agostinho foi sempre respeitada, mas no século XVII, quando o homem então começa de fato a lançar questionamentos motivados pelo amadurecimento da sua inteligência, ele cria um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo vai estabelecer um novo padrão de verdades na Terra, né? Vai abrir caminho para que a ciência se instale no progresso humano. Então o Iluminismo vai usar a razão, vai usar a inteligência para checar a realidade e tentar descobrir as verdades que movem o universo, né? Criar. Não seria mais fácil de entender falar que a gente permitiu que o mal se expressasse por nós, ao invés de falar que nós criamos o mal? Pode ser, né, Jô? E criar. Mas se você fala se expressa por nós, é como se ele já existisse, né? Sim, mas tudo já não existia como possibilidade. Sim, na verdade a gente não cria nada, porque nós não tiramos do nada, né? Você co-cria, não é isso? Você transforma o que já existe, né? Então a natureza do mal é nossa criação. Criação? A natureza do mal, não o mal em si, né? Tá certo? Ele já devia existir de alguma maneira, né? Estava lá quietinho. Existia em potencial, né? Existia em potencial. Você tem razão nesse sentido, né? Porque criar o mal.
Aí foi uma escolha. Escolha. Você estava quietinha, a partir de uma escolha. Nós escolhemos que vem cá, ó. Ele era um potencial possível de realizar-se em decorrência da liberdade do ser, né? Então nós vamos chegar lá no balde, né? Esses dois pensadores do iluminismo deixaram-nos também informações interessantes, elucubrações interessantes sobre a origem do mal. O Voltaire, ele repetiu o Santo Agostinho, ele se negava a considerar Deus como fonte do mal e ele considerava que o homem era a fonte do mal, né? Já o Rousseau era um filósofo suíço que viveu a maior parte da vida na França. Eles morreram no mesmo ano, né? O Rousseau dizia que o homem nasce nem mal nem bom e que é a sociedade que torna o homem mau. Ou seja, à medida que o homem se espelha na sociedade, ele aprende a realizar atos impróprios, indignos, né? Que nós chamamos de mal. Então o mal se aprende, o mal não é da natureza do homem. Esse é o Rousseau, e o Rousseau nos nossos dias é o que encontra maior respaldo, né? Porque ele é adotado pelos materialistas, né? Pensamento materialista, que não acredita na pré-existência da alma, do espírito, não há de imputar nada à pré-existência do homem, ao homem que extrapola a matéria. Então o homem nasce como um computador vazio, né? Ao qual você agrega programas. Então aí sim o mal adviria dos hábitos que o homem aprende durante a sua vida, viria da sociedade, viria do seu meio. O que nos leva também a alguns questionamentos, porque você observa pessoas que vivem em meios semelhantes, recebem o mesmo tipo de educação, um tem uma tendência para o mal, outro tem uma tendência para o bem, e você não saberia explicar por que um é diferente do outro, se você considera apenas o meio, né? Mas essa opção, essa interpretação é importante, vocês sabem disso, né? É uma outra escola filosófica, escola educacional, né, que considera que o homem nasce como uma tábula rasa, né, ao qual se acrescenta durante a vida hábitos, conhecimentos, mas nós sabemos que não é assim. O homem já ao nascer já traz tendências anteriores, de outras existências, de outros hábitos de vida, não é assim? De forma que o espírito já traz tendências multisseculares. Ele apenas a manifesta a cada encarnação. Então nós continuamos sem saber qual é a origem do mal. Porque o neném nasce e chora, né? Se não tivesse mal, ele não ia chorar. Ele já sente a dor, né? A dor da fome, a dor da carência, a dor dos desconfortos, né? Do meio ambiente, né? A dor da ausência da mãe. Acho que começa com dor, né? Sente um susto, né? Ele começa com dor, por isso é que chora, né? Depois nós vamos ter uma importante contribuição a respeito da origem do mal com Kardec, né? E o Livro dos Espíritos. Só que nós vamos retirar dos ensinos básicos da doutrina duas possibilidades. Vocês verão que essas duas possibilidades, elas não se consegue conciliá-las. A primeira possibilidade que nós nos deparamos, segundo a informação dos espíritos, é que o mal é uma questão de escolha do espírito. O espírito escolhe ser bom ou ser mal, porque ele tem para isso o livre-arbítrio, né? Então Kardec pergunta na questão 121, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então seria uma questão de escolha, né? Seguir o caminho do mal. E aqui nós vemos uma divisão muito interessante, né? Que nós podemos questioná-la, mas ela existe na doutrina espírita, uma divisão entre espíritos do bem e espíritos do mal. Como se existissem falanges do mal, falanges do bem. Um reflexo
um tanto quanto indireto, né, da doutrina cristã, que coloca para nós os anjos e os demônios, os espíritos do bem e os espíritos do mal, né? Então essa é a primeira explicação do livro dos Espíritos. O mal foi uma escolha para os espíritos, né? E a questão 122 continua esclarecendo que é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem, do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então continuamos aí a divisão entre espíritos do bem e espíritos do mal. Espíritos que seguem uma linha e que seguem outra linha. Na questão 126, os espíritos falam... Mas esse 122 tem a ver com o balde, né? Um cedendo à tentação, né? E outros não. Tem a ver com o balde. A questão 126 conclui dizendo que depois, quando todos atingem a perfeição, Deus ama de igual forma os que se transviaram e os que não se transviaram, né? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Então, uns sucumbiram, se entregaram ao mal, outros seguiram pelas fileiras do bem. Aí nós nos perguntamos, mas é assim mesmo? Né? Nós vamos ver que a obra de Rusteng vai dar um foco nessa divisão entre espíritos do bem e espíritos do mal, né? Ela vai trabalhar isso com ênfase, dizendo que chega num ponto da evolução do espírito, ele se torna racional, adquire o livre-arbítrio e ele faz escolhas entre o bem e entre o mal. Uns escolhem o mal, outros escolhem o bem, né? O Rusteng diz que aqueles que escolhem o bem vão viver nos mundos fluídicos, os que escolhem os maus vão seguir a roda da reencarnação na matéria, né? Ninguém escolhe, né? É aquele que vai vencendo, né? É. Mas aí surge uma questão importante. Como que o espírito pode, depois de passar por milênios no mundo animal, como que ele consegue fazer escolhas quando se torna um ser racional? Se ele está treinado na escola dos milênios, obrigado, mano, a assaltar, a matar, a devorar, a roubar, como atos lícitos, porque isso é lícito ao animal, né? A vida do animal, ela se caracteriza por isso. A lei do mais forte, o mais forte come o mais fraco. Então, o espírito passa por essa escola ao longo de uma multidão de milênios e de repente ele tem que fazer uma escolha entre o bem e o mal. É claro que ele vai continuar a mesma tendência que se tornou natural nele, instintiva nele, né? A instintividade animal, né? Que nos leva a comportarmos como animal, ou seja, passamos a agir no mal. Seria para nós muito difícil fazermos uma opção por algo diferente. Por isso, quando lançamos os olhos na nossa retaguarda evolutiva, nós vamos sempre ver as humanidades, todos os povos se comportarem desta forma, né? Todos são dominadores, são guerreiros, são impositores, né? A história se faz de conflitos, permanentes conflitos. Então nós vamos ver que a história humana é uma reverberação da vida do animal, que paulatinamente vai se melhorando, né? Mas ela não tem como transformar-se de um dia para o outro, porque o homem seria remanescente dos animais, né? Tá certo? De qualquer forma, observamos que existe essa tendência na doutrina espírita de considerar espíritos que seguiram fileiras do bem e espíritos que seguiram fileiras do mal. Mas não é a tendência mais comum na doutrina espírita, né? Embora muitos grupos espíritas tenham uma grande preocupação e eles acabam dividindo os espíritos em espíritos do bem e espíritos do mal, né? Mas o que vai predominar na doutrina espírita é essa ideia aqui, ó. O mal nada mais é do que o estado de primitividade do espírito. Quanto mais primitivo o espírito, mais entregue à selvageria, à brutalidade, à maldade. Então, o estado de maldade para nós é uma condição involutiva do espírito, é uma condição primitiva do espírito, própria dos mundos
selvagens, dos mundos bárbaros, né? Que são os mundos aos quais os espíritos começam a reencarnação, né? Os mundos primitivos são, então, ambientes extremamente selvagens e cruéis. Então, o livro dos Espíritos nos fala, né? Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Ele se entrega aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido, né? Então o mal aqui ele passa a ser relativo. Existe um estado de relatividade do mal, onde o mal praticado no reino primitivo é aceito como natural, mas este mal praticado num reino mais evoluído é considerado impróprio, indigno e condição de evoluído, né? Tá claro? Então existe um estado de relatividade, né? Para o mal. E aqui então na Gênese Kardec vai reforçar esse conceito de que o mal nada mais é do que um estado de primitividade do espírito, né? E Kardec vai considerar que inclusive este aparente mal que existe nos mundos primitivos é uma necessidade para que o espírito evolua. Porque esses males naturais são estímulos para o exercício da inteligência, impelem o espírito para a frente na senda do progresso, né? Então este aparente mal tem suas raízes no instinto de conservação. O animal ataca, o animal devora o outro, né? O animal precisa sobreviver, então ele utiliza do que nós chamamos de maldade para a sua sobrevivência, né? Depois ele tem que satisfazer o instinto da sexualidade, ele compete com os outros e exerce também o que nós chamamos de maldade. Então esse instinto de conservação, ele excita as paixões, mas é uma necessidade para a conservação das espécies e dos indivíduos materialmente falando, né? Isso está no capítulo Bem e Mal da Gênese de Kardec. O mal como uma necessidade da evolução, o mal como um estado primitivo do espírito, né? Mas esta explicação, ela suscita em nós alguns questionamentos que nós já podemos fazer. Nós vamos só encerrar aqui, né, a postura de Kardec, o pensamento de Kardec, da relatividade do mal. Então o mal é relativo à posição evolutiva do espírito. Quanto mais inferior, mais entregue à maldade, né? Se ao contrário, o espírito, se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e identifica-se com o bruto. Quer dizer, o estado de brutalidade do espírito é o estado natural do espírito que vive na materialidade ou na inferioridade, né? Nos primeiros passos da evolução. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como também se torna prejudicial à espiritualização do ser. Ou seja, o mal seria natural nos primeiros reinos evolutivos do espírito e depois ele se torna impróprio. Tá certo? Esse é o conceito que vai perdurar no pensamento kardeciano e espírita. O mal como uma necessidade do espírito que inicia os primeiros passos da evolução e depois ele tem que deixar este mal, porque esse mal se torna impróprio, né? Tá certo? Então nós vamos observar, por exemplo, o Evangelho trazer-nos normas de conduta que são completamente antibiológicas. Não é assim? Porque dentro da biologia do reino animal, o animal tem que matar, tem que tirar a vida do outro para sobreviver. E vem o Cristo e fala: aquele que quiser a sua vida, perdê-la. Aquele que doar a sua vida ao outro, ganhá-la. Isto é uma postura antibiológica, completamente contrária a tudo que a evolução nos ensinou na escola dos milênios. Então surge aí uma pergunta pertinente, né? Nós que já estamos amadurecendo um pouco, mas como que pode um Deus
ensinar-nos durante milhões e milhões de anos uma prática que logo a seguir se tornará repugnante, se tornará condenável para o ser, né? E é um paradoxo para nós, né? Por que Deus ensina então o animal a atacar, a matar, a roubar, e de repente ele torna-se homem, adquire o livre-arbítrio, a capacidade de escolher por si só, e ele passa a receber este mal de volta em forma de dor, para que ele aprenda a não realizar estes atos. Por que aquilo que era natural torna-se de repente desnatural? Não é? É exatamente o que nós não fazemos com os nossos filhos. Você não ensina a eles umas normas de conduta e de repente você fala, esquece tudo, desaprende tudo, isso não serve mais. Agora é diferente, agora é exatamente o contrário. Então nós teríamos como, diante desse Deus, queixarmos-nos, né? Mas por que, Senhor, me ensinaste na escola dos milênios o hábito da maldade que agora me custa abandonar? Eu aprendi isso, né, ao longo de milhões e milhões de anos. E nós ficaríamos assim um tanto quanto estarrecidos diante de um Deus que atua desta forma, né? É claro, embora para muitos isso é normal. É normal os animais se devorarem, é normal, né, nós identificarmos esse regime selvagem bruto entre os animais. Nós explicamos justamente porque são selvagens, são animais, né? São amorais, não são bons nem maus, né? Atuam de acordo com o instinto, né? O instinto deles é esse, sem nos darmos conta de uma questão importante. Mas por que o instinto é assim? Né? Por que a natureza selvagem é assim? Isso é fruto da inteligência divina, né? Emmanuel, que é a evolução do pensamento espírita, no entanto, parece-nos que rejeita essa visão, ou seja, a visão do mal como uma condição natural do espírito evoluído. E Emmanuel nos fala que o mal não existe para Deus, é um desvio do homem. E ele considera novamente os filhos transviados, aqueles que adotam a maldade por norma de conduta, né? Dividindo também os espíritos em bons e maus, né? Então, o mal agora é uma escolha e não simplesmente fruto de um estado primitivo. Segundo o pensamento de Emmanuel volta a resgatar então aquela primeira informação que nós temos no Livro dos Espíritos, questão 121, 122, que nos fala que o bem e o mal são produtos da escolha do espírito, né? E não vem de Deus. Mas se você adota o conceito de que o mal é uma condição natural do espírito que inicia a evolução, então você não tem como imputar isto a Deus, porque o ser não tinha capacidade alguma de escolher, né? E você cai numa aporia, né? Não é isso? O mal não vem de Deus, mas vem da natureza. E quem criou a natureza? Deus. Vem dos instintos, mas quem criou os instintos? Deus. Você cai então numa situação difícil de você solucionar, né? No Antigo Testamento, doutor Jesus, tem lá um diablozinho, e é recriminado a pessoa que questiona isso aí, fala que é como se o barco, a argila, quisesse questionar o oleiro. Sabe? Eu anotei a barra, eu perdi. É interessante isso. Porque essas perguntas, esses questionamentos, recrimina a argila. Como é que a argila pode ensinar o oleiro como é que faz o vaso, né? Na Idade Média era perigoso perguntar, né? Os teólogos diziam que os infernos estavam cheios daqueles que interrogam. Então não podia perguntar. O fato é que a natureza é assim, a natureza é feroz, né? A natureza é brutal, a natureza nos incomoda pela brutalidade, né? Com que os animais vivem. E nós ficamos estarrecidos dentro de um animal como um lobo, né? Que precisa estraçalhar um pobre coelho desta forma, né? Daí a gente não entende por que é assim, né? Aquela história dos pinguins ali, que é interessante ressaltar para vocês, que aquele pinguizinho ali, ele não pulou
Ele foi empurrado, sabe esse aqui? Os pinguins, quando vão se atirar ao mar para pescar, eles ficam desconfiados, pode ter um predador ali. Então eles ficam se espremendo, até que o mais fraco cai. E eles ficam olhando o que vai acontecer com aquele que caiu, né? Se ele não é devorado, os outros pulam. Se ele é devorado, aqueles pinguins vão para outro recanto e fazem a mesma coisa, começam a se espremer, até que um cai. É o boi de piranha que chama, né? Não usa assim isso. Hoje tá certo. Você joga um boi para ver se as piranhas. Isso é real mesmo. No Mato Grosso é assim, né? Mata um para defender o resto, né? Não, porque, exatamente, o cardume vai naquele boi, né? Normalmente eles jogam um boi fraquinho, aquele que sentiu muito a viagem, né? Eles jogam um boi magrinho lá para atrair as piranhas. Aí sai aquele sangue, junta aquele cardume ali e os outros passam. E nós ficamos sem entender como que existem seres dessa natureza, né? No mundo, que conhecem a química dos venenos, né? São habilidosos bioquímicos que produzem substâncias mortais para os outros seres. Difícil de entender isso, né? De onde vem essa sabedoria? Vem de Deus, né? Como é que Deus cria ao mesmo tempo seres, né? Tão tenros como aquele pobre passarinho e outros capazes, né, de dar esse bote aí, né? A gente fica sem entender essa natureza de por que ela é assim. Hoje né? Parece uma didática inteligente para combater o egoísmo. Claro, nós vamos ver isso com o balde. Por enquanto eu estou só lançando questionamentos, tá? Só complicando as coisas, né? Com o balde a gente vai entender um pouco melhor isso, sabe? Então agora nós não estamos trazendo respostas, nós estamos só perguntando, tá? Então os seres vivos vivem num regime de entre destruições, eles se destroem permanentemente, como os animais, como os homens primitivos nas guerras fratricidas, né? Nas guerras bárbaras, né? E nós nos perguntamos, se Deus cria espíritos e lança esses espíritos nos mundos bárbaros e selvagens, onde eles aprendem essa arte da guerra, será que, se nós considerarmos que Deus está sempre criando espíritos, sempre lançando espíritos nos mundos primitivos e bárbaros, Deus não está perpetuando o mal no universo? Se esse esquema existe de toda a eternidade, o mal também existe de toda a eternidade e existirá sempre, para todos sempre, isso é a perpetuação do mal. Hoje nós estamos tentando entender melhor essa questão, não é? Tá claro? Porque nós aceitamos com o Kardec que é assim. O espírito começa a viver nos mundos selvagens, bárbaros, passa aos mundos de expiações e provas, passa aos mundos de regeneração, para chegar nos mundos felizes, para depois os mundos divinos, né? Mas por que é assim, né? Por que Deus estabeleceu essa escola desta maneira, que para nós é uma escola completamente improdutiva, porque Deus poderia criar escolas aprazíveis e ensinar o espírito o amor desde o começo, né? Por que não é assim, né? Por que Deus não nos ensina a amar desde o começo? Ficaria muito mais fácil, né? Se Ele criasse uma natureza que vivesse em torno da colaboração e não da competitividade entre os seres, né? E Kardec, de forma bastante inteligente, ele faz esse questionamento, né? Então Kardec, no fundo também, embora ele tenha feito essa proposta para nós, mostrando então a existência do mal como um processo natural da inferioridade do espírito, mas ele interroga isto. Então nós trouxemos aqui para vocês, no capítulo 3, tópico 21 da Gênesis, Kardec interrogando a destruição dos seres vivos. Não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, se não compreendemos, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento.
Deus há de ser infinitamente justo e sábio, portanto bom, né? Curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Então Kardec se confessou não ter esclarecido essa questão. Essa questão, na verdade, não está devidamente respondida na doutrina espírita, porque o próprio Kardec questiona, né? Tá certo? Mas nós não nos damos conta disso. Nós temos a tendência de adotar as informações do Livro dos Espíritos como dogmas, né? E nos fixamos em verdades inamovíveis, enquanto o próprio Kardec está dizendo, ó, isso ultrapassa o nosso entendimento, nós temos que aguardar para entender melhor por que os animais vivem nesse regime de barbárie, esse sanguinolento regime de se destruírem, né? E outra questão também que nos acossa o raciocínio, o entendimento, é a existência da dor como inerente à evolução. Por que que Deus cria um processo evolutivo em que a dor é necessária? O próprio André Luiz nos fala da existência da dor evolução, né? E nós vamos ver animais, por exemplo, esse cãozinho que nasce aleijado, né? Sem as patinhas da frente, uma tartaruguinha com uma malformação congênita, né? Com 2 cabeças. E, enfim, a própria existência da maldade na espécie humana, por mais que você possa jogá-la a vidas anteriores, é difícil entender por que esse regime está incorporado na vida do espírito. Por que a dor é um aguilhão necessário para que o espírito evolua? Não haveria outra escola possível para a dor? Para Deus? Né? A presença da dor e da morte também é questionável, porque todos os seres a sofrem, alguns inocentemente, né? Um sentindo a perda do outro, isso faz parte da nossa natureza. Por que é assim, né? Por que nós passamos por essas esfregas? Por que enfrentamos morte? A morte para nós é traumática, embora a gente tenha morrido quase infinitas vezes, né? Mas a cada vida, a morte para nós é um grande peso, um grande pesar, uma grande amargura, um grande sofrimento. Não é verdade? E a gente não aprende a não temer a morte, né? Você tem todos os esclarecimentos possíveis, mas a cada encarnação é a mesma dificuldade que nós enfrentamos. Enfrentam essa dificuldade os animais também sentem a dor, sentem a morte, né? E ela está inserida até mesmo numa natureza da qual o homem não participa, né? Então nós convivemos com esses questionamentos e, embora o Espiritismo tenha nos trazido importantes avanços, ele ainda não pode nos responder de uma forma definitiva por que existe o mal e a dor. Está claro? Embora os estudiosos do Espiritismo estejam convencidos de que o Espiritismo explica satisfatoriamente a origem do mal e da dor, nós estamos vendo nessa pequena digressão que ainda precisamos de novas explicações. E essas explicações deixam lacunas e nos levam a questionar o próprio Criador, né? Então o Baldi comparece com uma outra explicação mais abrangente que vai nos remeter ao cristianismo primitivo. O mal e a dor nascem com a queda do espírito, simbolizada na queda de Adão e Eva. Que a queda de Adão e Eva é uma queda muito mais abrangente do que aquela simplicidade com que Moisés a expôs no Velho Testamento, né? Que é uma queda de todo o nosso universo. Todos os seres que vivem nesse universo são produtos desta queda. Então todo este nosso universo seria uma edificação que sofreu um processo de deterioração. Esse universo não seria uma criação natural de Deus, né? Essa é a grande ideia de Ubaldi que vai fazer a diferença. Então Ubaldi nos diz que o mal advém da revolta do espírito e a dor advém do processo da queda.
Ou seja, Deus não criou nem o mal nem a dor. A dor e o mal advêm das nossas escolhas que fizemos lá nas nossas origens, fora deste universo. Ao sermos criados, embora essa criação aí seja entre aspas, né? Criação fora do tempo, então, se você falar ao sermos criados, você já colocou o tempo, né? Então essa criação veio de uma origem que a gente não tem um acesso a ela. A gente não entende essa origem divina, mas na nossa origem nós fomos criados como deuses e tivemos que fazer escolhas. E parte dos infinitos filhos de Deus escolheram a vivência integral do egoísmo, né? Viver o próprio bem em detrimento do bem alheio. E com isso então nós realizamos uma revolta, infringimos numa opção que não deveria ser escolhida, né? Escolhemos mal, fizemos a opção então por amarmos a nós mesmos mais do que a Deus e ao próximo. Esta é a origem do mal, segundo o Balde. Essa opção, ela advém de uma intenção de expansão do espírito. O espírito quis ser mais do que era, e com isso ele contraiu, e ao contrair ele gerou a matéria e gerou o universo em que nós vivemos. Então nós já ingressamos neste universo, já começamos a nossa evolução, desde os primórdios da matéria, nós já tínhamos uma escolha feita. Nós já havíamos escolhido a maldade, já havíamos escolhido viver o nosso ego intensamente. Então a gente já ingressa na evolução não simples e ignorante, mas já tendo feito uma escolha. Por isso nós vamos gerar ao nosso derredor uma natureza onde nós vamos vivenciar essa escolha. Então desde os primórdios da evolução nós estamos exercendo aquilo que já havíamos escolhido. Então a gente começa a evolução como bruto, como intensamente egoísta, como agressivo, como seres ferozes, e a evolução, na verdade, ela está cuidando de aparar em nós esses impulsores impróprios, né? Essas escolhas impróprias. Então a evolução está usando esta maldade que é nossa para nos burilar, para nos transformar, e para nos convencer de que ela não é a melhor opção, que a melhor opção é o amor. Aí sim Deus é colocado em seu devido lugar, né? E nós vamos entender Deus como um Criador que, em decorrência da sua imensa sabedoria e da sua bondade, ela deu ao Espírito a capacidade de escolha, né? A perfeição está aí, exatamente porque Deus não queria criar seres autômatos, seres escravizados à sua vontade. Ele deu liberdade ao espírito de escolher, né? Então, de fato, a maldade foi uma questão de escolha. Os motivos da grande queda sobrevivem a todo momento na Terra. Eles se inseriram na natureza do ser, que assim se tornou corrompida e falaz. A natureza, né? A gênese do mal e de nossas dores deve ser encontrada no desmoronamento tremendo que se seguiu à revolta, derrocada que devemos sair agora, tudo reconstruindo em nós e nosso derredor, com as nossas mãos, empenhadas no grande trabalho que se chama evolução. Portanto, a evolução está consertando um erro fundamental. A evolução não está construindo em nós a perfeição, né? Está reconstruindo em nós a perfeição perdida e consertando em nós as nossas equivocadas intenções. Assim, pois, o fenômeno da queda dos anjos não é estranho à nossa vida, nem está distante dela, mas é atual, porque isso se repete todo dia em nós, né? Nós ainda reverberamos as nossas primeiras escolhas até hoje. Até hoje eu tenho dificuldade de inibir o meu egoísmo, o meu orgulho e fazer opções com verdadeiro amor, com a verdadeira entrega. Isso ainda é difícil em mim, né? Então eu ainda vivo como um ser rebelde, como um revoltado contra a lei do amor. É exatamente por isso, diz o Balde, né, que o Decágono, as 10 fundamentais leis, né, proferidas por Moisés,
9 começam com não. Só a primeira, que é amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, né? E ao próximo como a ti mesmo. Depois é não, né? Não furtarás, não, né? Não desejarás a mulher do próximo, não matarás, né? Não, né? Não adorarás outro Deus, e vai por aí. Mesmo assim, o primeiro seria seguir de uma advertência pesada para nós, né? Vai recair no estudo de hoje do Evangelho. Eu sou um Deus zeloso que pune o crime dos pais e dos filhos até a 4ª geração. É verdade. Ele é Deus zeloso esse. Nós vamos ver isso no Evangelho do João, né? Exatamente. Essa revolta é até muito fácil da gente ver como ela está dentro da gente, né? Porque eu acredito que todos nós, em algum momento, está sempre fazendo alguma coisa que contraria a própria consciência. Se você faz qualquer coisa que a sua consciência não aprova, é uma prova incontesta da revolta íntima. Não é isso? Isso. E a gente faz isso sempre. Eu acredito que sim, em geral faço. Sim. Pode até não fazer um grau, vamos dizer assim, muito violento, mas fácil. Mais fácil. Né? Isso mesmo. Então aí, essa história toda, né, que nós conhecemos do nosso universo, da nossa vida, da evolução, né, dos mundos bárbaros e primitivos que compõem a base da evolução do ser, tudo isso advém não de uma pedagogia divina, mas fruto de uma escolha de espíritos, né? De uma parte da criação, que são incontáveis espíritos, que fizeram essas escolhas. Então eles são levados a viver num ambiente propício às escolhas que fizeram. Por isso a gente vive num mundo bárbaro, selvagem, sanguinolento, bárbaro, né? Onde a gente tem que matar para não morrer, né? Vivemos nesse mundo porque fizemos por onde? Ele é produto das nossas escolhas, não advém da pedagogia divina. Não é isso? Aí colocamos Deus no seu devido lugar, né? Nesse capítulo, o Baldi nos fala da nossa tragédia, das dores que nós transportamos na nossa alma. É um capítulo belíssimo de estudos, né, que se abre aí a partir de Ubaldi, onde a gente pode estudar os remanescentes desta queda que nós transportamos dentro de nós, né? Então a gente transporta ao longo das nossas vidas uma série de carências, né? Uma série de sentimentos impróprios que só podem ser explicados pela nossa queda. Não é isso? As radiações de fundo do nosso universo. Então é uma mácula que está impregnada na nossa alma, que o cristianismo primitivo chamou de pecado original, ou seja, as consequências do pecado original estão impregnadas no nosso inconsciente profundo. Então lá no nosso inconsciente nós vivemos seres que se sentem, na verdade, desvalidos, exilados, né? Abandonados. E nós sabemos, lá no nosso inconsciente profundo, que nós não fomos criados para isso. Então a gente vive com sensações, uma série de sensações que nós transportamos na alma, que são decorrentes da queda. A gente sente carências, todos nós estamos carentes de proteção, de bondade, de amor, de afeto, de justiça, de paz, de beleza, de quietude, de harmonia, de sustento, né? Então todos nós temos esses anseios, o anseio de perfeição que é intenso em todos nós, temos esses anseios porque eles refletem a nossa perda. Nós perdemos tudo isso, porque no universo original de Deus nós tínhamos tudo isso, né? A gente sente os nossos sentimentos de culpa, né? Culpa também é um dos sentimentos que está impregnado a alma e advém da queda, que nos falam que nós alguma coisa fizemos para viver essa situação. E temos receio do que advém como consequência dessas escolhas, que são os nossos temores. Vivemos cheios de temores, né? Não somos seres inseguros, vulneráveis, né? Temerosos do nosso sustento, do nosso futuro, não é? E lá no fundo nós trazemos em nós uma nostalgia, um sentimento assim que a gente não sabe explicar, de que a gente já viveu alguma coisa muito melhor do que hoje vive. Alguns remetem isso para um passado e falam, lá na infância eu era feliz e não sabia, né? Alguns olham um crepúsculo, algo maravilhoso assim, e tem aquela sensação estranha de algo maravilhoso que ficou perdido, né?
sentimento que a gente chama de nostalgia. E, na verdade, a nostalgia que temos é do paraíso, né? Então, tem um psicólogo, que é o Pierre Weil, né, que estudou esses sentimentos e nos remete para a queda, né? Ele tem um livro muito interessante, chama Neurose do Paraíso Perdido, onde ele explica, né, que esse sofrimento primordial do ser humano advém da sua crise de separatividade, do fato dele ter se desgarrado da sua essência, separado do divino, ele tendo a sua essência divina também, e ele vive num outro universo aparentemente não divino, onde então ele sente, ele sofre tudo aquilo que ele tinha e não tem mais, né? E é exatamente isso que o Baldi está falando, ó. No fundo da natureza humana está a tragédia da queda, que é a fonte de todas as dores. Todas as dores do homem advêm daí, né? Então, no fundo da natureza humana está a tragédia da queda, em razão da qual a alma, centelha divina, desceu para a ilusão da matéria e dos sentidos, num corpo vulnerável a tudo e num ambiente ingrato, em que a conquista do progresso lhe custa esforço permanente. É o nosso castigo, né? Vivemos neste mundo aparentemente ingrato que muito nos pesa, né? Então, o mundo que lhe custa esforço permanente, comente acanhada. Exatamente, nós recebemos instrumentos valiosos para a nossa evolução, mas que abafam o nosso ser e as nossas potencialidades, né? Porque nós não sabemos utilizá-las como convém. Comente acanhada que aos poucos terá de buscar o conhecimento que antes possuía da vontade de Deus. Daí o tormento da insaciabilidade, ou seja, a nossa condição de seres insaciáveis, sempre pedindo por mais, sempre querendo mais, né? A gente quer mais amor, quer mais conforto, quer mais paz, quer mais segurança, quer mais saúde e assim vai, né? Por mais que tenha, você continuará pedindo por mais. A insaciabilidade que nos move, né? Que revela no instinto humano o anseio pelo grande bem perdido. Daí o afã pela maceração evolutiva sob o contínuo martelar da dor. A origem da dor é a evolução, que existe, mas ela advém daí, né? Não haveria outra explicação para ela, né? A ânsia de criar sob areias movediças de um mundo em que tudo caduca. Essa é a razão de ser da ignorância a vencer com o esforço do pensamento, com as descobertas científicas, com o sacrifício dos mártires e com o amor de Deus que, manifestando-se pela revelação, vem ao nosso encontro. Eis Cristo, o mais perfeito Filho de Deus, fazendo-se homem em nossa dor para nos ensinar a via da redenção. Então essa é uma figura humana, é uma estampa da condição em que vive a alma, que para nós é realidade, porque esse é o nosso fundo, e a única forma de explicar é justamente o nosso afastamento de Deus, o nosso afastamento da nossa verdadeira natureza. Então nós vivemos uma vida anômala, uma vida imprópria, que nós não fomos criados para ficarmos encerrados dentro de corpos físicos, né? De amontoados de átomos. Essa não é uma condição natural de um Deus que foi criado como essência, né? Como um ser incorpóreo. Então isso nos constrange, nos promove uma série de dores, né? Nos faz seres limitados, temerosos, receosos, vivendo sempre carências que jamais poderemos resolver na vida, né? Um acha que vai ser feliz com um carro novo, outro acha que é com um novo amor e vai trocando de amores a vida inteira, sem nunca encontrar, né, o que acalma a sua alma. Porque o que há de acalmar a nossa alma é o nosso reencontro com o divino, né? Nosso retorno à casa do Pai. Então essa é a explicação claríssima de Ubaldi de que por que nós trazemos em nós as nossas dores, as dores da alma, que vão se converter em dores físicas, né? E com o Ubaldi nós temos um alento. Essas dores e esses males são merecidos. E mais do que isso, eles são usados agora em nosso benefício para nos educar,
para nos ensinar a forma normal e natural de se viver, que é viver segundo o amor. Então, Deus usa a nossa própria maldade para nos educar. Por isso que a maldade faz parte da natureza, né? Por isso que ela está impregnada nos mundos primitivos, porque é ali que aqueles seres precisam, de fato, aprender a não praticar aqueles hábitos, que são vícios, os vícios do mal, que existem desde que nós somos animais, desde que começamos a nossa evolução. Nada está perdido. É como se Deus nos falasse, né? Podes reconquistar a antiga posição, mas deves sofrer, o que não é apenas justo, mas igualmente benéfico, porque sofrendo compreenderás. A dor te abrirá os olhos, uma longa e dura experimentação te constrangerá, através de muitas provas, em muitas vidas, né? A te reconstruires tal qual eras, antes que te demolisses na queda de teu ser. Minha bondade te oferece na evolução uma via de redenção do mal desejado e da evasão da dor. Então, o mal que nós vivemos é exatamente o mal que nós desejamos. Será duro e não terás outro caminho, se não quiseres sair do teu estado. Voltarás a percorrer em ascensão o que percorrestes na descida. Bem mereceste, ao te revelares, este açoito em tuas carnes, e eu o permito para que teu espírito ensombrado desperte. Portanto, todas as nossas dores são merecidas, porque elas foram escolhidas por nós, né? Quando nós fizemos a opção pelo egoísmo, né? Nós nos tornamos seres endemoniados, e um demônio tem que viver no inferno para aprender a sair dele. Não tem como, né? Ele vai colher tudo aquilo que ele semeia. Por isso, realmente, a vida nos mundos inferiores é um verdadeiro inferno. Tem a lógica pelo pneu de balde, né? Se a nossa existência é uma inversão, tá certo? Então a pedagogia que predomina realmente é aquela do como não se faz, né? Exato. Então a evolução está nos ensinando a desaprender a maldade. Não é assim? Aprendemos, o Antigo Testamento foi mencionado aqui, é o não, né? Então tudo que nós vivenciamos é o como não se deve fazer. E o Balde confirma também aquela questão de Kardec, que o objetivo, o senhor repetiu aqui agora, da dor, é despertar a nossa inteligência, né, que o senhor falou, o nosso aprendizado, né? E o Balde fala também na sua obra que a nossa realidade aqui é muito mais próxima da primitividade do que os mundos mais evoluídos. E agora, hoje mesmo, eu vi uma pesquisa que, desde a crise de 2008, aquela crise que abalou, né, os Estados Unidos, de lá para cá, o que aconteceu? Uma concentração da riqueza para os mais ricos. Qual que é o dado atual? Menos de 1% dos seres do nosso planeta detém 45% da riqueza. E 73% da população mundial vive só com 3% da riqueza do mundo. Quando a gente fala riqueza... Esse equilíbrio grande, né? Então são riquezas pessoais. Nós não vamos falar de uma empresa, porque uma empresa é a entidade jurídica que gera riqueza coletiva. Não é isso não, são riquezas particulares. Um outro dado importante, 45 mil cidadãos do mundo têm um patrimônio de 100 milhões de dólares. Quer dizer, faz parte desses menos de 1% que detém 45% da riqueza. É outra ilustração. Então, num mundo como esse, o que se espera? Conflito, né? Conflito, né? É uma realidade de lutas cruel. Sob um verniz de civilização, como o Balde fala, mas a realidade de luta pesada. Porque os seres mais sensibilizados, se é muito triste a pessoa receber o salário mínimo, mas aquele sensibilizado é triste também pagar o salário mínimo. No mundo de lutas, qualquer lado que você observar. Doloroso. Realmente. E a gente fica pensando, né? Essas conjunturas econômicas, pessoas desempregadas, né? Mas o capital, ele é arisco, né? Ele, na verdade, ele não se expõe tanto aos riscos, porque ele não tem aquele pensamento coletivo. Ele é egoísta, né? Ele é egoísta, qualquer risco ele se retrai, né? Isso é uma consequência das crises. Mas nós temos um alento, né? Temos uma luz lá no final do túnel, né? Com o Balde a gente passa a ter certeza de que o mal e a dor são limitados.
não existem de todos sempre, não existirão para toda a eternidade, né? Fazem parte do nosso universo limitado, que é um universo caído, né? Universo derrocado. Esse universo irá evoluir, irá retornar ao estado de origem, e com isso o mal e a dor irão desaparecer, né? Isso é um grande alento que nós temos com o balde, de que o mal e a dor não vão se perpetuar, porque a evolução levará ao desaparecimento definitivo deles e à vitória absoluta do amor, né? Por isso o balde está nos dizendo aí, ó, o mal e a dor estão encerrados no limite do tempo. O mal e dor não podem ser eternos. E o tempo vai morrer, não é? O próprio Cristo já falou da morte do tempo. Mas isso é só quando estivermos no absoluto. É, mas todos vamos. Todos vamos voltar. Nós estamos achando que não está longe não, tá? Viu, Emiliana? Nós estamos achando que não está tão longe isso não. Jesus falou, o reino de Deus está próximo, né? O reino de Deus está próximo. Ei? A faxina é pesada, a gente olha para frente e não vê o fim, né? Não vê o fim da jornada, né? Se desespera disso, né? Mas a jornada terá o seu fim, né? Nós vamos sair desse universo e esse universo irá um dia desaparecer com todos os seus males e suas dores. Ele deixará de existir e será nada mais do que um átimo, né? Na eternidade divina, no absoluto. Doutor Gilson, mas uma coisa que eu acho importante comentar em nossos estudos, que a premiação ela é parcelada também. Aos poucos a gente vai reduzindo a dor, né? Sim, nos atingir tanto com a conquista final, o juízo final, né? Claro. Nós temos, assim, estamos convictos que a realidade que nos espera muito rapidinho, que é o pulinho que nós vamos dar para o plano espiritual, naturalmente, acreditando na vasta literatura espírita, isso aí vai nos dar um refrigério, um descanso para nos reabastecer nossas energias, porque lá a nossa existência, o nosso ser é predominante mais espiritual. Então nós estamos realmente naquele vale. Sim. A nossa situação aqui no nosso departamento de terra é uma situação realmente de desafios mais pesados. De qualquer forma, se você olhar para trás, você vê que houve um progresso, né? As nossas dores hoje são menores do que as dores do homem medieval, né? Exato. As lutas deles eram muito maiores, Com certeza. E uma coisa que nós observamos na literatura também, um pouquinho mais avançado o ser, não é um anjo não, mas um pouco mais avançado, ele consegue ficar 100 anos no mundo espiritual, já outros não conseguem ficar nem 20, porque a natureza dele é necessitada de muito solo aqui mesmo, né? Muita coisa pesada. Então acreditamos que o ser um pouco mais sensibilizado, que está pensando como a nossa irmã ali, nossa, precisamos acelerar esse passo aí. Eu acredito que ele já está numa condição de descansar um bom tempo no mundo espiritual, se fortalecer cada vez mais, dar aquele mergulho para subir cada vez mais. E essa premiação que tem que nos motivar, porque a premiação ela é de acordo com o nosso degrauzinho. Isso mesmo. Isso a gente já está entendendo, isso é um grande conforto para nós, você fica mais consolado, né? E aqui mesmo, no nosso inferninho aqui, a lei que tanto o Balde fala, a lei que é cientificamente comprovada, nós verificamos todo dia na nossa vida. Quando temos a felicidade de escolher o lado certo, confirma a lei de Deus se ela não funciona. Claro que funciona. Evidente, né? Através dos atenuantes, através da premiação. Claro, tem. Sim, você tem razão, né, Oswaldo? Agradeço pela sua colaboração aí, né? Então chegamos ao fim. O fim é o triunfo do amor e do bem. E a derrocada absoluta do mal e da dor. O desaparecimento do mal e da dor. Diz o Balde lá em Deus Universo. O primeiro ato originário de amor de Deus foi de criação para a felicidade. É o nosso maior instinto, a nossa maior herança, né? Nós somos criados, condenados à felicidade. Esse é o primeiro fundamento, porque a obra de Deus é uma obra de amor. E não é pertinente ao amor outra possibilidade, senão a felicidade, a alegria, a plenitude, né? Esse princípio do qual tudo nasceu deve finalmente triunfar.
firmando-se como Senhor absoluto, o que significa que o bem e a alegria de que o amor é feito deve triunfar sobre o mal e a dor. O Apocalipse do João fala isso, né? O mal, a dor, a morte vai morrer, né?